Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Dando continuidade à nossa sequência de vídeos, vocês já passaram pelo ponto A e, naturalmente, a gente vai chegar agora no ponto B. Qual é o destino, qual é o seu futuro, qual é a sua visão, né? Como a gente aqui na Rede Insight costuma dizer, a gente gosta de saber bem da onde o empreendedor vem, aonde ele está e para onde ele quer ir. É importante saber esses três ambientes, né, vamos dizer assim, da onde ele vem, aonde ele está e para onde ele quer ir, para a gente poder definir com ele essa questão e trabalhar melhor o negócio, quais são os anseios, os objetivos e até, porque não, as angústias do empreendedor, né? E aí a gente faz a saída desse ponto A, chegando no ponto B, para poder a gente mirar e definir melhor o que a gente quer. Né, Davi? É isso aí. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. A gente está fazendo um treinamento sobre planejamento, uma explanação sobre planejamento estratégico. E como nós dissemos no primeiro vídeo, todo pequeno empreendedor, quando ele ouve o tema planejamento estratégico, ele pensa em algo muito complicado, muito complexo, caro, né, que vai exigir muitos profissionais, né, para fazer, e não precisa ser assim. Lógico que o planejamento estratégico de uma grande empresa é diferente do planejamento estratégico de uma pequena empresa, de um pequeno negócio. E o que a gente quer mostrar aqui é como você, pequeno empreendedor, né, pequena empreendedora, podem fazer um planejamento muito bem feito, com poucos recursos e apenas atentando a detalhes e seguindo o roteiro básico para que você possa criar esse planejamento da melhor forma e em busca das suas metas. Nós falamos lá no primeiro vídeo que o ponto de partida é identificar aonde você está, em que pé está seu negócio nesse momento, em que ponto ele está. E agora nós vamos olhar para frente, aonde a gente quer chegar. Então, para isso, nós vamos usar uma outra ferramenta, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente já mostrar para vocês isso. A ideia de fazendo não é ficar, né? A ideia não é ficar fazendo uma apresentação de slides. O slide que eu trago, né, que nós trazemos aqui, ele serve apenas para nos dar apoio para aquilo que a gente está falando, porque normalmente a gente fala de ferramentas. É muito difícil quando alguém fala, vamos usar uma ferramenta X, Y, Z, sem que você veja como é que é essa ferramenta, como ela se aplica. Então, a gente usa o slide apenas para esse tipo de apoio. O resto do conteúdo é falado mesmo, através das reflexões que a gente traz para esses vídeos, que você vai chegar a alguma conclusão. Então, qual é a visão de futuro? É o ponto B. Primeiro definimos aonde você quer chegar, onde você está, e agora aonde você quer chegar. A gente precisa, qualquer planejamento precisa ter esses dois elementos, né? Se você vai a algum lugar, eu gosto muito da analogia, né, do supermercado, por exemplo. Eu vou ao supermercado, eu preciso me planejar para isso. Então, eu sei que eu vou sair de casa, quanto tempo eu vou levar para chegar ao supermercado, o que eu vou comprar nesse supermercado, o que é, qual é a finalidade dessas compras que eu vou fazer. Então, eu tenho essa ferramenta aqui, chamada Smart, que é uma ferramenta que nós usamos para definir metas, para definir objetivos. Objetivos claros, metas claras daquilo que você quer fazer. O normal é que nós tenhamos vários sonhos, várias ideias de futuro. Eu gostaria que a minha empresa fosse grande, eu gostaria que a minha empresa fosse bem-sucedida, eu gostaria que a minha empresa, que o meu negócio fosse um negócio reconhecido no mercado. É legal, mas notem, esse tipo de
seu objetivo, ele está meio difuso. O que é uma empresa grande? O que é uma empresa bem-sucedida? O que é uma empresa reconhecida no mercado? A gente precisa definir parâmetros mais claros para que todo mundo que está com a gente possa seguir na mesma direção. Porque, senão, se eu digo, Ricardo, eu quero que a Insight seja uma grande empresa daqui a algum tempo. Olha, eu falei grande empresa e daqui a algum tempo. Na cabeça do Ricardo, grande empresa é um conceito que provavelmente é diferente do meu. Ele provavelmente tem um conceito de grande empresa diferente do meu. E daqui a algum tempo, também é um conceito, é um número vago, né? Uma informação vaga. Pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20. Então, a gente precisa, para o planejamento, como é que você vai planejar algo tão difuso? Como é que eu vou planejar, montar um planejamento para que eu e meus companheiros na Insight possam seguir na mesma direção, se de repente cada um deles, a Paula pode pensar em grande empresa com um conceito diferente do meu, o Ricardo vai pensar um conceito diferente do meu, então cada um vai ter uma visão de grande empresa. Eu preciso definir melhor para que todo mundo acompanhe na mesma direção e siga no mesmo ritmo. Senão, cada um vai ter um ritmo diferente. Eu posso estar querendo ser uma grande empresa daqui a 1 ano, e o Ricardo fala, não, daqui a 5 anos para mim está bom. A Paula, não, daqui a 10 anos para mim está bom. E aí os ritmos vão ser diferentes. Ainda que todos estejam na mesma direção, os ritmos vão ser diferentes, né, Ricardo? Exatamente, Davi. Definir algumas coisas é imprescindível, é essencial no empreendedorismo, né? A gente vê que alguns empreendedorismo que normalmente obtêm sucesso são as pessoas que têm um senso de definição mais apurado, né? Onde a gente consegue enxergar a coisa com mais propriedade. Vamos fazer um comparativo aqui, não sei se bom ou ruim, é quando você tem uma imagem borrada e uma imagem clara, nítida, né? Mas eu tenho uma imagem borrada, você não tem definição, está aberto a qualquer tipo de conceito, a qualquer tipo de interpretação. Você não sabe para onde, se você não tem uma noção definida, né? A definição é muito importante. Você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Agora, se você tem realmente uma imagem bem definida, um sonho, uma meta bem definida, você sabe que às vezes até pode passar por dificuldade, um percalço, mas você tem uma definição, está focada na sua meta, está focado no seu objetivo, você vai encontrar algum meio de sobrepor o obstáculo do caminho, seja qual ele for, para poder chegar lá no seu objetivo, e todo mundo também vai entender que é importante, né? Às vezes o empreendedor caminha sozinho, as pessoas estão olhando, estão duvidando, e vão poder ver essa definição do empreendedor e poder caminhar melhor junto com ele, ajudando ele a chegar nessa definição que ele colocou, né, Davi? Exato. Então, como eu falei no início, aqui temos uma ferramenta, tá, que é muito útil para definirmos essas metas. Toda meta SMART, ela é bem definida e por isso fica mais fácil de ser alcançada, né? Se a gente definir, vamos pegar o exemplo, né, Ricardo, do nosso encontro da Insight em Portugal. Nós, em janeiro do ano de 2021, nós nos encontramos no Paraná, né, lá em Matinhos, onde a Paula estava morando, e logo depois ela falou, olha, estou indo para Portugal, vou morar lá, resolvi que a minha vida vai estar para lá. Beleza, aí a gente falou, bom, quem sabe um dia a gente não se encontra em Portugal, né, e faz o encontro da Insight, assim como a gente fez lá no Paraná, passamos um encontro em Portugal. Olha, isso passou 2021 inteiro e a gente só naquela coisa, quem sabe um dia, talvez, quem sabe, possamos fazer um encontro em Portugal. Quando chegou em fevereiro, numa conversa que a gente estava, definimos, aplicamos a Smart para definir esse nosso encontro. Falei, isso aqui esse objetivo está muito vago. Um dia a gente vai para Portugal, né? Em que lugar em Portugal? Como é que a gente vai viabilizar isso? Ninguém tinha clareza sobre quando isso ia acontecer, se ia acontecer um dia.
E aí resolvemos falar, não, vamos marcar uma data para a gente se encontrar em Portugal. E aí definimos que em outubro de 2022 nós iríamos nos encontrar em Portugal. Eu, da minha parte, comecei a fazer meu trabalho de organização para levantar preço de passagem, custos, o quanto eu ia gastar por dia, o que eu ia precisar, se ia precisar de passaporte, se não ia precisar, o que eu precisaria para poder fazer essa viagem. O Ricardo é a mesma coisa. A Paula já estava lá, ela também só se organizou para poder receber a gente, né? E a gente ter aí um espaço na agenda para poder fazer essa reunião. Então, todos nós aplicamos a Smart para se encontrar em outubro em Portugal. Quer dizer, de fevereiro a outubro, nós tivemos o prazo definido para nos encontrarmos. E funcionou, né, Ricardo? A gente foi certinho, todo mundo estava lá, né? Curtimos bastante, foi um encontro sensacional. E a gente agora quer repetir, ainda não definimos data, e em breve a gente vai definir uma nova data para, quem sabe, poder fazer logo um novo encontro. E aí, como é que funciona essa ferramenta? Primeiro, a gente pega o nosso sonho, aquele nosso desejo, e aplica a primeira regra aqui, a primeira letrinha da Smart, né, que é o específico. Né? O que é exatamente esse sonho? A gente estava falando, um dia a gente pode se encontrar em Portugal, né? Fazer lá o encontro da Insight. Beleza, vamos especificar? Nós vamos marcar um encontro em Portugal, especificamente em Lisboa, que é onde a Paula está morando. Vamos definir alguns parâmetros aqui para a gente poder se encontrar e fazer o que nesse encontro? O que a gente vai discutir durante esse encontro? Eu preciso especificar bem esse objetivo, né? Senão ele fica ainda nebuloso. Vamos nos encontrar um dia em Portugal. Aonde em Portugal? Tá? É igual quem quer, de repente, quero viajar para a Europa. Quero viajar quando? Para que lugar da Europa? Eu preciso ter uma clareza sobre exatamente o que eu vou fazer. Uma vez que nós decidimos que eu iria para Lisboa, eu já comecei a buscar, comprar passagem, ver toda a documentação necessária para poder ir para lá, ver o roteiro do aeroporto para onde a gente ia, eu já tinha que ter na cabeça o que eu ia fazer. Enfim, definições precisam ser feitas. Segundo item, mensurável. Quanto isso vai custar? Será que eu tenho dinheiro para fazer isso? Na época, eu ainda não tinha dinheiro guardado suficiente para fazer a viagem. Tinha que me programar durante os 8 meses seguintes, 7, na verdade, porque o 8º seria o mês da viagem, mas durante 7 meses eu teria que juntar o capital necessário e me antecipar a algumas coisas, né? Comprar roupa, comprar bagagem, não tinha malas adequadas para fazer essa viagem, enfim, ver a questão documental. Quanto tudo isso iria me custar? Eu precisava ter um número com clareza para não chegar no último mês e falar, poxa, acho que não vai dar para eu ir porque o caixa está baixo e não vai rolar. Não pode ser assim. Então, ela precisa ser uma meta mensurável, ou seja, eu preciso ter clareza de quanto isso vai me custar. Depois, a gente tem que definir se essa meta é alcançável. É realmente possível? Será que o gasto que eu vou ter está dentro de uma possibilidade do meu orçamento, do meu rendimento, para eu poder tirar todo mês uma parte que seja suficiente para bancar todos os custos que eu vou ter? Isso precisa estar claro também, precisa estar muito bem definido. Mas eu vou pegar emprestado, vou usar o cartão de crédito. Eu tenho que saber se eu tenho os limites necessários, se eu tenho acesso aos limites de crédito necessários, se é esse o caminho que eu vou escolher, e como é que eu vou pagar isso depois. Porque não adianta também você pegar emprestado ou pagar
uma bolada no cartão e depois não ter como pagar as prestações do cartão e se enrolar com um cartão de crédito, que é um dos piores juros que a gente pode ter hoje, é rolar dívida no cartão de crédito. Não aconselho a ninguém que faça isso, né? Pode ser uma saída para resolver algum problema, ok, mas em matéria de programação, em matéria de planejamento, não é a melhor estratégia, né? Enfim, definimos se é possível. Eu estou falando aqui do ponto de vista do Davi. O Ricardo fez a estratégia dele, eu fiz a minha, né? A Paula já estava lá e foi mais a questão de se organizar a agenda dela para receber a gente. E depois, se é possível, beleza. É relevante, é desafiador para a gente? Poxa, eu nunca tinha saído do Brasil. Fazer uma viagem dessa, para mim, era bastante desafiador, porque envolvia um custo elevado, ele exigia um preparo de documentação e até mesmo em relação às paradas que eu ia ter durante a viagem, né? Como é que eu ia me comunicar no caminho? Eu ia estar sozinho, não ia ter ninguém, não ia ter nenhum guia, né, falando uma língua estrangeira. Eu ia ter que saber o que eu ia fazer em cada lugar. Se eu tinha que procurar alguém ou algum órgão para pedir algum tipo de licença. Isso, para mim, foi bastante relevante, foi bastante desafiador fazer essa programação de viagem. Foram 7 meses bastante intensos, além da própria ansiedade, né, que gera. Você começa a ficar ansioso, que é algo que você deseja muito, né? Você quer fazer essa viagem. E então ela era ao mesmo tempo muito desafiadora para mim, mas ao mesmo tempo era possível, era algo que exigia um esforço meu de ter que juntar dinheiro, de ter que buscar documentação, buscar comprar algumas coisas, até equipamentos necessários para a viagem, mas foi muito prazeroso, porque eu tinha isso em mente. Se ela for, se for algo possível, mas não for desafiador, quando a gente fala em planejamento estratégico para o negócio, provavelmente essa meta que está sendo estipulada, esse objetivo, não é um objetivo adequado, porque se ele não é desafiador, você já está no seu dia a dia. Eu tenho o meu faturamento de 10 mil por mês. Daqui a 2 anos, eu quero estar faturando 11 mil reais por mês. Caramba, qual é o desafio nisso, né? Se você ficar fazendo a mesma coisa, muito provavelmente você vai estar faturando isso. Então, não tem desafio nesse planejamento. Ele precisa ser mais estimulante, eu acho que ele precisa ser mais relevante para você, tentar buscar uma meta um pouco mais alta. Não alta ao ponto dela não ser alcançável, mas ser uma meta que vai exigir algum esforço, né? Ela precisa exigir algum esforço para que depois de alcançado esse objetivo, você possa partir para coisas maiores. Ricardo, tem alguma coisa a dizer em relação a possível e desafiador ou possível e relevante? Na verdade, até queria voltar um pouquinho, Davi, que quando o empreendedor ele começa, né, a sua jornada empreendedora, ele tem que ter uma coisa específica, né, do que ele vai fazer, que área que ele vai atuar, para que ele possa, então, passar, né, aí pelas outras questões. Porque se ele não tem uma ideia na cabeça, não tem nada na cabeça, fica complicado, né? Então, a primeira coisa é definir exatamente a coisa específica que ele quer fazer, ou ele já tem em mente e já está atuando. Depois, obviamente, que é o quanto, né? Sabe, como você falou, se endividar e criar situações em que ele possa se comprometer no futuro não é o melhor caminho. Então, quanto saber definições de meta, definições de valores, quanto de investimento, né? Isso é importante para todo empreendedor nessa questão. E se é possível, né? Porque se é possível, até essa valoração vai, obviamente,
né? O quanto vai depender dessa possibilidade que todo empreendedor tem que ter isso em mente, né? A gente tinha ali como um exemplo essa viagem, né? Que foi para 3 mentores, uma verdadeira teste smart para a gente, né? Que era uma coisa específica, era uma coisa de quanto, de valorar, e era possível, se tornou possível ao longo do tempo, e desafiador. É claro que o desafiador, né? Tem que ser muito importante, porque sem desafio você não chega ao resultado, né? É bom que a coisa seja desafiadora para que você possa chegar no resultado. O empreendedor ele se sente recompensado, gratificado, né? Quando ele chega lá no desafio e consegue concretizar aquele desafio. É que nem uma corrida ou uma escalada em que ele tem um objetivo ali muito definido, ele passou pela mensuração de alguma maneira, ele viu que era possível fazer, tinha que se preparar bastante, mas era um desafio. Ele sabia que o desafio era possível. E aí, quando ele conquista, ele almeja e conquista esse desafio, ele chega lá, ele prova para todo mundo, os seus pares e para ele mesmo, que era um desafio relevante, mas que ele conseguiu chegar nesse desafio. Então, é muito importante a gente fazer esse comparativo aí do empreendedorismo, porque a gente vê muita gente aí que começa a se aventurar dentro da área, né? Eu já faço isso, já vou, estou seguindo, estou só aumentando a produtividade, aumentando a escala do meu negócio, né? E qual é o desafio que você está tendo? A princípio, parece que nenhum. Então, você mensurando todas essas questões, colocando elas realmente de uma forma, e a mentoria te ajuda muito a fazer essa mensuração, né? A ajuda dos mentores pode ser realmente um diferencial nesse caminhar, torna a questão um pouco mais segura, de uma certa maneira, e você não está sozinho aí empreendendo sem saber para onde ir, né, Davi? Sim. Uma coisa importante para pegar aqui na tua fala, fazer um disclaimer aqui, é que, às vezes, o empreendedor ele precisa, ele tem metas ousadas e, às vezes, ele precisa ir ao mercado e se endividar. O bom é que a gente pense em que existem várias formas de se endividar. Você pode vender uma parte da empresa, né, trazer um sócio capitalista, alguém que vai investir dinheiro, para você dar uma parte da empresa para ele. Você tem alguns programas, tipo BNDES e outros, de fomento, que você pode conseguir capital a juros bastante baixos, e às vezes até com uma carência para fazer esses pagamentos, que isso permite, às vezes, que você faça algum tipo de investimento. Eu trabalho com transporte, então vou ter que renovar minha frota. Como é que eu vou fazer isso? Você não vai ficar esperando ter todo o dinheiro necessário através da receita para poder investir na frota, né? Provavelmente você vai ter que se endividar de alguma forma, mas é pensar na forma de endividamento mais barata, né? O exemplo que eu estava dando aqui, né, de cartão de crédito, certamente não é a melhor forma. Existem outros, você vai pagar 13%, 14%, 15% ao mês de juros, isso não é viável. O negócio não se sustenta dessa forma. Então, é pensar, ainda que haja um endividamento, é pensar de que forma esse endividamento se dá e como é que você vai pagar isso ao longo do tempo, né? Como é que você pode recuperar esse dinheiro para que você quite esse empréstimo, esse investimento, e possa seguir reinvestindo no seu negócio, aumentando ele no futuro. Por último, e não menos importante, essa meta, esse objetivo, ele tem que ser temporal, ou seja, tem que ter um prazo. Quando ele vai ser realizado? Se eu defino, eu quero ser uma grande empresa, eu vou definir que tipo de grande empresa, com quantos empregados, qual o tamanho que eu vou ter fisicamente ocupando, vai ter um prédio, vai ser uma sala, vai ser um andar inteiro, vou ter filiais, não vou ter filiais, quantos funcionários eu vou ter, mas isso tudo em quanto tempo? Porque nessa linha do tempo que vai ser traçada, eu vou definir steps, eu vou definir pontos de checagem para ver se eu estou na direção certa. Se eu digo que em um ano quero dobrar meu faturamento,
Então, no mês seguinte, eu tenho que aumentar ali coisa de 8%, 9% do meu faturamento para conseguir chegar no final do ano com o dobro. Se eu não alcancei esse patamar, passou o primeiro mês e eu não aumentei meu faturamento, repeti o meu faturamento, eu preciso rever meu plano todo. Ou rever a meta, porque ela está muito usada, talvez, ou rever o que eu estou executando de errado, o que está faltando aqui no meu planejamento. E aí, mês a mês, eu vou fazendo essa checagem até chegar aos 12 meses e chegar à conclusão se eu alcancei ou não. Ah, não alcancei 8%, que era o meu objetivo mensal, mas, de repente, eu alcancei 7%. Pô, beleza, cheguei bem perto. Tá desafiador esse negócio. Vamos dar uma ajustada aqui, fazer um ajuste fino para no mês seguinte poder alcançar nossa meta mensal. E assim você vai fazendo esse acompanhamento. Se você deixar solto no tempo, voltando para o nosso exemplo, se lá em fevereiro de 2022 nós chegássemos e falássemos, olha, vamos definir nossa viagem para Portugal? Vamos definir, vamos fazer tudo. Olha, eu quero ir para Portugal, vou ficar numa casa assim, eu quero alugar assim, a passagem vai ser assim, isso vai custar tanto, é possível, é desafiador, e não definir a data em que isso vai acontecer, ela não vai acontecer. Né? Imagina, se eu não tiver uma data, como é que eu vou saber? Aí eu chego lá numa época, né, chego no inverno e não me preparei com roupa de frio, ou chego no verão e botei na mala só roupa de frio, achando que eu ia pegar um inverno monstruoso. Tá? Eu estava com uma viagem preparada para o inverno, não para o verão. Tudo isso tem peso. A gente precisa definir um prazo. Meta sem prazo não é meta, é sonho. Tá? Um dia eu quero viajar para a Europa. Beleza, um dia, quem sabe, talvez, isso dificilmente vai acontecer, né? Porque você não está se planejando para isso. Você não tem como planejar se não tiver um tempo definido. Ricardo, essa é a Smart. O que você tem a apresentar? Não, eu acho que é isso aí. A gente tem aí todas as indagações, né? Como a gente próprio da Rede Insight diz, nosso método exclusivo do método socrático, né? De gente se questionar todas essas variáveis, esses itens, para a gente poder estar caminhando aí, o empreendedor está caminhando, a empreendedora está caminhando com o pé no chão, dentro de uma realidade do seu negócio, analisando todos os pontos, né, se são específicos, a questão mensurável, se é alcançável, a relevância desse desafio, principalmente o tempo também, né, que a gente ficou por último, como você disse, não menos importante, porque sem uma meta definida, sem um tempo definido, tudo vira sonho. E a gente, tendo esse apoio, ou apoiando o empreendedor no negócio, ele vendo essa visão 360 graus que ele tem que ter do negócio, é fundamental para que a gente possa, então, definir, como a gente estava falando lá no início. Sem definição, a gente tem uma imagem borrada, a gente tem um sonho. Agora, quando a gente tem uma definição, fica mais fácil caminhar e a gente tem os nossos objetivos bem definidos e aí fica fácil de chegar mesmo que tenha percalço. Gostei do seu exemplo aí, quando você falou que durante um ano você vai dobrar a meta e já no mês seguinte você já começa a aplicar aquela meta. Então, isso já é bastante relevante quando realmente você tem esses pontos todos bem definidos para poder seguir, né, Davi? Isso aí. Bom, então ficou aqui essa ferramenta, tá? Vocês acham ela na internet fácil, mas não precisa muito preparo, é só realmente levar esses pontos em consideração e fazer as reflexões necessárias para definir esses objetivos. Vou parar de compartilhar. Bom, esse vídeo, então, é para mostrar o quão é importante você ter definido um ponto B, né? Aonde você quer chegar. Já definimos o ponto A e agora definimos o ponto B. Pronto, esse é o ingrediente, esses são os ingredientes para que você comece o seu planejamento. Na verdade, é o pontapé no seu planejamento, é assim que começa. Não dá para planejar sem esses dois elementos, ponto A e ponto B.
qualquer coisa que você vai planejar, você precisa saber de onde você está saindo e aonde você está indo. Você vai pegar um Uber, aonde você está? Se ele não tiver um lugar para te pegar, se você não souber onde você está, e o GPS não estiver funcionando, você não vai conseguir pegar o Uber. Para onde você vai? Tem que ter um lugar definido. Não é simplesmente entra no carro e dirige aí. Não funciona. Né? Você tem que ter um lugar definido para ele te deixar. Então, planejamento é a mesma coisa. É uma viagem de Uber. Pegou ali no ponto A, vai para o ponto B. O que vai acontecer no meio do caminho, qual é o melhor trajeto, aí está o grande ponto da estratégia que a gente vai ver no vídeo seguinte. Tá bom? Ricardo? Bom, é isso aí. Definindo melhor essas metas, definindo essas questões e tendo aí os vídeos, as sequências de vídeos que a gente está gravando aí para você, empreendedor, para você, empreendedora, está acompanhando aí um pouco do nosso desempenho e tudo mais. Ficamos por aqui e agradecemos a sua audiência. Aguardamos você no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Tchau.